multiculturalismo. Eu não sou multiculturalista, e a razão pela qual não sou multiculturalista é porque o multiculturalismo tem sido usado para atacar na agenda dos negros. A razão pela qual eles querem que os afro-americanos prestem atenção aos problemas de todo mundo, em vez dos seus próprios, é uma maneira de desviar dos nossos. Não conseguimos a lei dos direitos civis sendo multicultural. Nós conseguimos as leis dos direitos civis defendendo a discriminação contra afro-americanos. Isso não quer dizer que você não pode ter colaborações com organizações que representam outras culturas. Não há problema nisso. Mas você precisa garantir que está seguindo sua agenda porque todos, certo? A comunidade judaica segue sua agenda. A comunidade latina segue sua agenda. Árabes, asiáticos, indianos do leste, eles seguem suas agendas. E os afro-americanos têm esse problema de sempre querer incluir todos os outros. E no final você acaba com o que aconteceu com as leis dos direitos civis. Uma situação em que todos os outros se beneficiam mais de algo pelo qual seus antepassados morreram. É por isso que quando você ouve alguém dizer vidas negras importam, as pessoas dizem, ah não, todas as vidas importam. Quando você diz que todas as vidas importam, isso desvia a atenção do fato de que a polícia está exterminando seletivamente homens afro-americanos. Todas as vidas importam, mas estamos falando das vidas negras que tendem a ser ignoradas. Sempre que um garoto negro é assassinado pela polícia, a primeira coisa que dizem nas notícias é: bem, você sabe, ele roubou um refrigerante, ou ele esteve em detenção juvenil há 5 anos. Ele foi suspenso 50 vezes. Isso justifica a vida ser tirada? Absolutamente tá vendo? não. Então, porque eu sou intransigentemente africano e não promovo o multiculturalismo, isso se torna um problema. Outro problema, obviamente, é a questão LBGT, certo? Sim, você disse algumas coisas interessantes sobre a homossexualidade. Você Mas disse, aqui está o meu ponto. Você disse, como você pode se preparar para a guerra contra a supremacia branca quando quer ter relações sexuais com o homem branco? Verdade. Mas aqui está o ponto. Não, mas ouça-me sobre isso. Ouça-me sobre isso. Quero esclarecer isso, Ife. Deixe-me esclarecer isso. Você tem todo o tempo porque eu não odeio ninguém, entende? E como terapeuta, eu faço terapia com homens homossexuais o tempo todo. E para muitos deles, um dos problemas precipitantes que levou à homossexualidade foi a molestação infantil por um adulto quando ainda eram crianças. Então, eu tenho empatia por isso. Então, eu não vou sair por aí ridicularizando alguém porque é gay ou lésbica ou bissexual, porque eu sei que há questões na infância que ajudaram a provocar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu reservo o direito de dizer, eu não acho que isso é do melhor interesse da minha comunidade. Eu não te odeio, mas eu não vou apoiar isso porque não vejo o benefício a longo prazo de praticar esse tipo de comportamento. BL, APMPA. Você acha que as pessoas podem nascer gays? Não, eu não. E não há evidências conclusivas para esse ponto. Você sabe, muitas pessoas gays dizem que nasceram assim. Eles disseram que... Você sabe, você tá basicamente dizendo Muitos que pessoas assassinos gays... dizem que nasceram assassinos. Muitos pedófilos dizem que nasceram pedófilos. Então, se vamos dizer que existe um gene gay, teremos que abrir a conversa e dizer que existe um gene pedófilo. O que significa que se eu molesto crianças, não devo ir para a prisão porque, afinal, estava no meu DNA. O que eu disse Tenha ontem? cuidado ao abrir uma porta. Você tem que abrir todas elas. Eu disse que se você continuar agindo assim em cerca de 15 anos, as pessoas vão dizer, ah, pedofilia é apenas algo com que você nasceu. Bem, espere. Ser pedófilo é ilegal. Ser homossexual não é ilegal. Bem, verdade, mas adivinha só? Quando o DSM-5 foi lançado no ano passado, que é a Bíblia dos Diagnósticos, eles dizem que acidentalmente colocaram a pedofilia como uma orientação sexual. Orientação. Ter relações sexuais com crianças acidentalmente não estava listado no DSM como uma doença. Eles tiveram que corrigir isso rapidamente, e eu acho que fizeram isso de propósito porque há uma organização chamada Associação Norte-Americana para o Amor entre Homens e Meninos. Eles estão tentando normalizar e legalizar a pedofilia. Está na internet. Associação Norte-Americana, oh meu Deus. Na verdade, já foi previsto que quando o próximo DSM for lançado, a pedofilia será um comportamento normal. Lembre-se, a homossexualidade já foi considerada uma doença mental até 1974. Eles mudaram isso em 1974. Algumas pessoas pensavam que a homossexualidade nunca seria considerada normal em 1974. Mas nunca foi ilegal. Nunca foi ilegal, mas é o seguinte. Uma vez que você diz que algo é normal, é fácil legalizá-lo. Então, se essa questão da pedofilia for aceita como comportamento normal, de jeito ok, nenhum. Esse é um passo para onde... Então você não acha que gays nasceram gays? Você não, acha totalmente que eles... ambiental. Existe uma razão pela qual eles se tornaram gays? Se for tocar com criança, comportamento aprendido, você tá dizendo? aprendido? Sim, Sério? a maioria deles. A maioria deles, não exclusivamente, mas encontro 3 principais razões para homossexualidade e lesbianismo. Número 1, a ausência daquele pai do mesmo sexo. Quando um menino, pai do sexo oposto. Não, pai do mesmo sexo. Quando um menino não recebe o amor do pai, isso pode criar nele uma sede por energia masculina. Não, fique comigo. O que ele quer é um pai. Ele quer isso porque um menino tem um caso de amor com seu pai, não sexual, mas psicológico. Seu pai é quem faz de você um homem. Se esse pai não esteve presente para fazer isso, mas às vezes sua sede, seu desejo por essa figura masculina parental, de supervisão, pode te levar a procurá-la. E o que nada mais é do que um amor ou necessidade por um pai, é mal interpretado e reinterpretado pela cultura popular como seu desejo de fazer sexo com aquele homem. É por isso que o Lil Wayne chamou o Baby de papai? Provavelmente. Você vê... Esse cara vai jogar qualquer coisa fora. Vai em frente. Mas você me entende nisso? Veja, eu não tive meu pai.
Ainda preciso daquela validação de um homem. Quando eu fico mais velho, estou olhando para os homens e desejando esse amor. Ah, isso acontece. Você pensa que é homossexualidade. Não é homossexualidade. Você só precisa daquele cuidado masculino que nunca teve. A mesma coisa com a garota. Ela nunca teve uma mãe. Ela ainda está sedenta por isso. Mas vou dizer isso sobre as mulheres. O lesbianismo é frequentemente desencadeado, certo, por abuso sexual, físico e verbal, por homens. E muitas irmãs lésbicas adolescentes que não foram sexualmente agredidas acabam se tornando lésbicas por causa desse ódio crescente e insatisfação com a masculinidade negra e o que isso pode fazer por elas e até mesmo por outras culturas, por um crescente descontentamento com o papel que o homem está desempenhando. Então, por exemplo, quando eu converso com as estudantes lésbicas na escolas, elas me dizem, eu sei que não nasci gay, eu escolhi isso, Dr. Umar, porque os homens não prestam. Eu fui estuprada, fui espancada, fui abusada, meu pai não esteve presente. Por que eu iria querer estar com um de vocês? Prefiro estar com uma mulher. É o outro lado também. Muitas meninas estão se envolvendo agora porque os caras acham legal. Eles acham legal que as meninas sejam... Sim, você pode ser influenciado a isso. Eu já vi também. Crianças com baixa autoestima, estranhos, são particularmente suscetíveis a serem recrutados por gangues lésbicas e gays porque são estranhos. Mas também porque às vezes as mulheres, para manterem um homem, pensam: bem, ele não pode estar apenas comigo, então vou aceitar isso e também vou dormir com outras mulheres, porque sei que é isso que ele quer. Ele quer ter trios. Eu vejo isso. Ouço muito desse tipo de coisa. De mulheres fazendo coisas, até mesmo mulheres adultas, fazendo coisas que o homem delas quer, todo esse tipo de coisas estranhas, 2, 3 mulheres, o relacionamento acaba e agora ela se sente magoada porque fiz algo a mais, do qual me envergonho com um homem com quem já não estou mais. Viu? Mas a questão com as mulheres e relacionamentos é que elas precisam chegar ao relacionamento com regras. Elas precisam saber quais são os princípios, o que eu não estou disposto a fazer em hipótese alguma, porque se você não é casada com ele, ele pode ir embora a qualquer momento. Ele poderia fazer o mesmo no casamento, mas pelo menos há alguma aparência de compromisso. Mas ficar fazendo todas essas coisas sexuais assim, tendo todas essas escapadas, ele vai embora. Agora você se sente. Você sabe quantos e-mails eu recebo de mulheres dizendo eu fiz isso e eu fiz aquilo e agora me sinto usada e abusada. Por quê? Você faz isso, você precisa assumir alguma responsabilidade nisso. Você não vai tão longe com um homem com quem você não tem nenhum compromisso. Mas por causa do encarceramento em massa de homens negros, tantas mulheres estão tão desesperadas, elas pensam, se eu não, eu tenho que fazer isso porque não vou ter um homem. E infelizmente, muitas delas tiveram comportamentos inadequados, modelados por suas mães. Para muitas mulheres, negras, brancas, ricas, pobres, ter um homem faz parte da definição de ser uma mulher. E quando ter um homem é parte da sua definição de ser uma mulher, qualquer homem serve. Só pra você se sentir feminina. Agora você é psiquiatra. Você sabe, eu gosto de tudo que você está dizendo. A parte da homossexualidade sempre me confunde porque tenho muitos amigos homossexuais. E eu sempre digo, se eles me dizem que nasceram gays, não tenho escolha a não ser acreditar. Mas aqui está a questão. Você não sabe como nasceu. Nenhum de nós sabe. Você entende? Especialmente quando você está lidando com questões psicológicas. Por exemplo, alguns afro-americanos dirão, eu nasci me odiando, por causa do legado de autodesprezo ensinado através da escravidão. Você não nasceu assim. Foi transmitido intergeracionalmente. Por exemplo, eles dirão, o alcoolismo está na família. Muitos psicólogos argumentarão isso. Eu não concordo com isso. O alcoolismo está na família não através do DNA, mas eu cresci vendo meu pai beber. Eu cresci vendo meu avô beber. Isso é passado adiante. Materialismo. Você vai me dizer que o materialismo está no seu DNA? Então a avó, sabe, era apaixonada por coisas caras. A mãe era apaixonada por coisas caras. Agora, a filha é apaixonada por coisas caras. Então lembre-se novamente, se você abrir a porta e dizer que isso está no seu DNA, então tudo está no seu DNA. E se você é uma pessoa de cor, tem que tomar muito cuidado com isso por causa da ciência da eugenia. Que é o racismo branco, diz o quê? Todo comportamento e defeito de caráter do povo afro-americano foram transmitidos através do seu DNA. Eles dizem que roubamos, matamos, vendemos drogas e roubamos por causa de DNA defeituoso. Eles afirmam que os comportamentos são baseados no DNA. A homossexualidade como um ato. Ok, se você vai alegar que isso é baseado no DNA, então adivinhe só. Você abre a porta para eles também argumentarem, bem, se a homossexualidade está baseada no DNA, talvez vender drogas na esquina, talvez não casar com suas mulheres, talvez ter 50 filhos fora do casamento, talvez isso também seja baseado no DNA. Se você abrir a porta para que o comportamento seja culpado no DNA, em vez de situações circunstanciais, você vai ter um jogo completamente novo aqui.